Então, realmente, pessoal, é muito importante emagrecer com prazer. Então, vamos começar falando sobre a história de vocês, como é que vocês criaram o canal de vocês. Vocês estão há muito tempo aí nessa área, ajudando muita gente. Então, como surgiu essa ideia de criar o blog e como foi o desenvolvimento de vocês ao longo dos anos? Com certeza, Caio. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite aqui para aparecer no seu podcast, né? Você já produz artigos, vídeos e materiais mesmo sobre esse assunto de dieta low carb, alimentação saudável há vários anos. É um prazer para a gente estar aqui. E falando um pouquinho da nossa história, ela começou, eu diria que a gênese disso tudo começou desde que eu era criança mesmo. Na verdade, eu sempre fui acima do peso e desde criança lutava com a balança mesmo. Nunca fui uma criança obesa. Na minha casa, a gente não comia muito fast food, não comia muito refrigerante. Todo mundo tentava ser saudável. Só que o tentar ser saudável daquela época era muito arroz integral, bolachinha integral, muita fruta, granola, suco, e realmente não favorecia, né? Ainda mais com uma genética propensa ao ganho de peso. E nunca fui obeso, porém sempre fui gordinho. E desde criança isso me afligia, né? Sempre aquela coisa, quando via os parentes distantes nas férias, era aquela coisa, você engordou, você emagreceu, mas eu não sabia por que acontecia isso, eu só comia o que me davam, muita fruta e por aí vai, né? Depois, na verdade, eu comecei com uns 11, 12 anos a passar em nutricionista e fazer aquela dieta com pão integral, geleia light, refrigerante diet, gelatina de sobremesa, só que não dava resultado. E toda vez eu ia lá para a nutricionista, ela dava bronca porque não estava emagrecendo, ela me acusava de estar comendo escondido. Assim, foi uma relação muito ruim com a nutrição, com a alimentação. Eu sentia que tinha algo de errado comigo, algo de quebrado dentro de mim, que, poxa vida, eu fazia tudo certo e não funcionava. Era acusado de mentiroso, né? Desde criança. Isso é complicado, realmente. Mas as coisas começaram a piorar quando eu cheguei a uns 18 anos de idade. Porque, bom, teve uma época com uns 15, 16, que eu ainda cresci um pouco, né? Aquele estirão da adolescência, ainda deu para manter as coisas. Até perdi um pouco de peso, fiquei magrinho por um tempo. Mas depois parei de crescer, fiz 18 anos, aí entrei na faculdade, fiquei sedentário, comecei a tomar cerveja, aí eu tentava manter a alimentação saudável ainda, mas comecei a ganhar peso ano após ano, mesmo tentando fazer dieta, caminhada, academia. Eu tentava um pouco, ficava um tempo, parava, porque achava muito difícil de passar fome ou de fazer esse monte de esportes, não dava tempo direito. E, para quem não sabe, eu e o Rony, a gente se conheceu na faculdade, inclusive. A gente se conheceu fazendo engenharia lá na USP. E, no caso, a história do Rony é um pouco diferente, ele já vai dar a perspectiva dele. Mas eu ficava lutando com o peso. E não era uma luta que eu estava vencendo, sabe? Eu estava sempre Sei. perdendo essa luta. Até que em 2013, eu fui morar na Holanda, eu tinha uma bolsa para estudar um ano lá. E quando eu estava lá, eu comecei a fazer mais esportes. Eu tinha um pouco mais de tempo, né? Porque eu não estava nessa vida corrida de São Paulo, de estudar de um lado da cidade, mora do outro, aquela confusão. E comecei a fazer um monte de esportes. Eu perdi 2, 3 quilos rápido e depois parei de perder peso. Uhum. E eu achava que a solução era fazer mais esportes, mas eu não gostava de me exercitar, de fazer um monte de atividade física, porque eu era muito ruim, na verdade, sempre fui. Fazia então futebol, boxe, corrida, natação, musculação, fazia tudo para tentar emagrecer e não dava muito certo. É. Até que eu descobri um livro que, na verdade, mudou bastante coisa para mim, que chamava 4-Hour Body, né? 4 horas para o corpo, do autor Tim Ferriss. Tim Ferriss. E, na verdade, ele falava o contrário do que eu achava, né? Ele falava que você podia comer sem contar calorias, não precisava comer a cada 3 horas, podia comer à vontade coisas como carne, ovo, feijão, salada, ele falava disso, né, no caso, e um dia por semana você tinha um dia livre, então você podia comer o que você quisesse. E assim, eu não achei que ia funcionar, eu achei que era tudo muito mentira, era mentiroso, era o contrário do que eu vivia. Só que eu estava vivendo já há meses, fazendo muita atividade física, 2 vezes por dia, eu ia na academia no horário do almoço e fazia algum esporte à noite. E lembra que eu era muito ruim nos esportes, então eu ia na aula de boxe, só que eu queria emagrecer, ficava levando um monte de soco na cara e não emagrecia nada, era muito frustrante. Só apanhava, e apanhava da nutricionista, né? É bem por aí mesmo. E aí eu falei, cara, não vai funcionar, não vai emagrecer, mas se ficar igual, tá bom, porque pelo menos eu vou parar de ter tanta culpa, né? Tanta esse sofrimento, assim, de ficar com alarme no celular, no relógio para comer de novo, mais uma fruta, mais um pão integral com queijo magro. Eu estava morando na Holanda, eu gosto bastante de cerveja artesanal, e lá tem bastante. Eu tomava uma cervejinha na semana e ficava, meu Deus, estraguei tudo, porque cerveja engorda.
e, na verdade, o cara, de repente, me deu autorização para ter um dia livre. E eu comecei a fazer isso, começou a dar certo. Eu fiquei feliz, obviamente, né? Comecei a emagrecer, me senti melhor, e fiquei muito feliz, sem contar calorias, sem comer a cada poucas horas. Fiquei feliz, por um lado, né? Pela primeira vez, uma coisa que deu certo. E, finalmente, ainda era mais fácil do que eu fazia antes. Só que eu fiquei muito bravo. Eu fiquei altamente incomodado. Porque tudo que tinham me falado nos últimos 10 anos era mentira. De contar caloria, de sair da mesa com fome, de comer muita fruta. Nessa dieta dele nem tinha fruta. Enfim, basicamente, nunca poder fazer uma exceção para você sair na dieta um dia, estraga a semana inteira. Tudo isso era mentira. E a gente começou a estudar sobre isso, né? Eu fui falando para o Rony sobre esse processo. A gente era amigos muito próximos já há uns 4, 5 anos nessa época. E a gente começou a estudar juntos esse assunto. E a gente descobriu que essas informações, que realmente não funciona assim, né? Nosso corpo não é uma máquina matemática de contar calorias, ele é regido por hormônios. Os alimentos não dão a mesma saciedade, né? 100 calorias de brócolis e 100 calorias de açúcar são diferentes, então não é só isso que conta. Comer a cada 3 horas sem fome não é bom para você, você não está melhorando a sua noção de apetite, os seus sensores de saciedade. Então a gente foi estudando isso e viu que não tinha nada disso em português. E aí, em 2014, quando eu voltei ao Brasil, a gente se uniu e criou o blog Senhor Tanquinho justamente para espalhar essas informações, para difundir para as pessoas. E é isso que a gente tem feito desde então. Já são mais de 8 anos nessa jornada pessoal, né, e mais de 7 anos nessa jornada do Senhor Tanquinho. Muito bom, muito bom. 8 anos de história, e tem muita história para contar em tão pouco tempo, afetaram a vida de tanta gente, mudaram a vida de tanta gente, isso é muito importante que vocês fazem. Mas antes de eu contar um pouco da minha história, que eu acho que a maioria das pessoas já sabe, é muito mais pertinente o Rony contar a história dele, que deve ser um pouco parecida com a sua também, né? Exatamente, é bem parecida também, porque no caso, quando eu conheci o Gui, ele era mais gordinho, né? E ele tinha essa coisa de querer emagrecer, então ele estava sempre com marmita, levava um potinho de fruta, na hora no refeitório da faculdade comia arroz integral, e eu acompanhava um pouco porque a minha luta era para ganhar peso. No caso, assim que eu entrei na faculdade, também foi em 2009, eu já me matriculei numa academia, que eu era bem magro mesmo, e não comia muito, mas mesmo assim era bem magro, e na faculdade eu não ganhava peso de jeito nenhum, mesmo eu entrei na academia, não ganhava peso, tomava suplemento, não ganhava peso. No caso era o efeito oposto do Guilherme, né? Aí eu também levava as marmitas, só que a marmita era por outro caso, não era para comer a cada 3 horas, porque achava que para ganhar massa muscular precisava comer a cada 3 horas. Aí eu fui numa nutricionista que falou que não era a cada 3 horas, era a cada 2 horas. E aí eu falei, agora vai, né? O que estava faltando era tirar 1 hora do intervalo entre as refeições. Então, ou seja, aumentou a quantidade de pote que eu saía de casa, debaixo do braço. Mas me fala aí, eu tô curioso para saber como você conseguiu ganhar massa magra no final das contas, porque eu lembro que a última vez que a gente mas uma vez que a gente conversou em 2015, você havia relatado bastante essa dificuldade sua de ganhar massa muscular. Foi mesmo. Mas a grande questão é que tudo que eu fazia eu achava chato e não gostava do processo. Acho que esse é o grande ponto, que era comer diversas vezes ao dia, com diversas marmitas, treinar por 1h30, 2 horas todos os dias, sendo que a rotina dessa época era muito apertada, porque a gente eu saía de casa às 5 da manhã, acordava às 5, saía de casa umas 5h30, e depois chegava em casa umas 5h30 da tarde e ainda ia treinar por mais 1h30, 2. Então o processo todo era bem chato e doloroso, assim, e não dava tanto resultado. Teve uma época, assim, que aí já foi um pouco mais para frente, que seguindo esse protocolo de comer a cada 2 horas, eu fiquei meio que revoltado, assim, falei, não, vou comer que nem um louco tudo que aparece na minha frente. Nessa época, eu ganhei muito peso, eu ganhei 20 quilos, fiquei quase 20 quilos, um pouco menos, mas fiquei com aparência de fordo, digamos assim. Tava com mais músculo, claro, só que tava com a cara de gordo, tava com uma barriga que eu nunca tinha tido, barriga grande. Eu falei, pô, se é para ser desse jeito, eu não quero também, eu prefiro então como eu tava antes, né? Tendo o maior trabalho para ter aparência de gordinho, não, prefiro não ter trabalho e ter aparência de magrinho. Aí tá bom, aí eu mantive os treinos, só que aí eu mudei a alimentação, cortei bastante dos carboidratos, cortei esse negócio de comer um monte de fruta, comer um monte de pão, comer um monte de arroz e macarrão. E aí realmente foi onde as coisas começaram a se acertar.
Fiz um treino um pouco mais minimalista, treinando aí umas 3 vezes por semana, de 1 hora, 1 hora e meia. Era uma rotina muito mais saudável, comendo low carb. Aí eu tinha, por exemplo, muito problema com acne, problema com queimação, e tudo isso foi diminuindo nesse processo. Aí eu perdi bastante peso, emagreci, retornei para um peso, emagreci uns 15 quilos nessa época, então, e não foi em muito tempo, foi em, sei lá, questão de 1, 2 anos. Para mim, também já não estava gordo, né? Então, 15 quilos é considerável para quem não estava gordo. Tava com os 20 quilos que você ganhou, né? Perdeu 15 depois. Então, quer dizer, no processo eu ganhei massa muscular, no final das contas, estava mais magro, com uma rotina muito mais aceitável. E a partir daí, que foi mais ou menos, acho que quando a gente se falou lá atrás, eu me mantive mais ou menos nessa base, ganhando talvez um pouco de massa muscular por ano, assim, não muita coisa, só que com uma rotina mais tranquila, mais saudável, mais adequada ao que eu queria, e fazendo um treino que eu gosto, até hoje faço sem problemas, vou de 2 a 5 vezes na academia, conforme a disposição, vendo as cargas aumentar, o que eu acho legal, que acho que no começo era muito essa coisa de ficar bombadão, e depois, com o tempo, você vê que é também pela saúde, é também para ver seu progresso na academia, que eu acho legal isso de ver as cargas aumentarem e ter um estilo de vida sustentável, assim, com uma forma física que hoje em dia me dá orgulho. Claro, eu não sou o cara mais forte que eu conheço, longe disso, mas é uma forma que eu tenho orgulho de andar sem camisa, falar, caramba, eu estou treinando e estou muito melhor do que eu já fui um dia e vendo com perspectiva de continuar melhorando. Então, acho que isso é legal, mais do que qualquer tipo de resultado, né? É a perspectiva de estar sempre melhorando. Não, com certeza. É sempre importante se desafiar e melhorar cada vez mais.